texto base para a nossa meditação nessa manhã se acha em Lucas 4, capítulo 4 de Lucas. (16 a 22). Em reverência à palavra de Deus, ficamos de pé. Passamos a ler então. Lucas 4, 16 a 22. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Até aqui, palavra, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Por esse momento, pedimos que o Senhor nos ajude a ministrar aquilo que o Senhor quer falar a nossos corações. Ajuda-nos a entender, abre os nossos ouvidos, para que ela penetre, transforme e chegue ao nosso coração. Muito obrigado por ela. Guia-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo passeie no nosso meio nesta manhã e que ele realmente produza os frutos necessários para que a nossa vida seja transformada, porque esta palavra é vida. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu fui convidado pelo pastor há uns 15 dias atrás para trazer a mensagem nesse dia. Eu não sou pastor, né? Sou um leigo. E daí ele disse assim: quem sabe, Nelson, tu fala um pouco daquilo que tu viu lá em Israel, porque eu tive a bênção de ir a Israel. Há muitos anos atrás, eu tinha esse desejo no coração, mas nunca se realizava. Era um sonho. Eu falava para a família que eu gostaria de ir a Israel, uma viagem que eu gostaria, porque eu tenho um genro lá no México que ele viaja bastante. Aí a gente conversou assim, olha. E aí apareceu essa oportunidade, e daí eu queria que a minha esposa fosse junto, mas aí falamos com o guia lá da agência de viagens, e daí ele colocou a situação que é uma viagem bastante corrida e bastante sacrificada. Entra em ônibus e sai de ônibus, e fica a noite sem dormir, porque a gente indo na viagem, chegamos, por exemplo, no Cairo, no Egito, de madrugada, já de manhã saímos. E depois, quando fomos para Israel, também passamos uma noite. A gente subiu o Monte Sinai, pela graça de Deus, né? Lá onde Moisés recebeu as tábuas da lei. E eu tive também o privilégio e a bênção de ter um neto junto comigo, o Kelvin. Os pais dele estão aí, o Adriano, para quem conhece, e a Vinícius. E ele foi uma pessoa que
estava sempre ao meu lado. O Monte Sinai é difícil de subir, são 7 quilômetros, são 700 degraus de pedras, que os beduínos montaram assim, né, de qualquer forma. E a gente precisou subir isso aí à noite, a partir das 11 horas da noite, porque durante o dia é muito quente, lá é verão agora. E aí a gente subiu com aquela bengalinha, né, para se apoiar, e mais uma luz de cabeça, porque era escuro. Embaixo, em torno de 40 graus, por isso subimos à noite. E lá em cima, um frio de tremer. Mas olha, foi emocionante a gente estar nesse lugar, onde Moisés recebeu as tábuas. Eu estou falando isso não para minha glória, porque assim como o pastor Renato falou semana passada, não é conquistas nossas, são bênçãos. E eu tive esse sonho, graças a Deus. E aqui nessa mensagem aqui que a gente vai ver, é mais para mostrar o lugar onde a gente passou. E esse texto de Lucas 4, aqui Jesus está começando o seu ministério. E o que ele diz? Qual é o item, primeiro item do seu ministério? O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. É o primeiro item. E veja que Jesus, ele fala aqui do profeta Isaías. Jesus conhece a palavra. E essa palavra do profeta Isaías está lá no capítulo 61, verso 1 e 2. Essa palavra do profeta, ela foi escrita 700 anos antes da vinda de Jesus. Jesus, no final, ali diz: hoje se cumpriu a palavra que acabaram de ouvir. Essa profecia se realizou nesse momento que Jesus está aqui falando. E assim, o Velho Testamento tem mais de 300 profecias que relatam a vinda de Jesus. E eu gostaria que já colocasse alguma parte aí para a gente ver. Aí estamos dentro da sinagoga, veja que bênção, a sinagoga da época de Jesus. E aqui dentro, vocês estão vendo ali o pergaminho, tem um senhor ali que está com o pergaminho na mão, né? E está lendo. E aí Jesus estava aí, lendo essa profecia de Isaías 61, 1 e 2. E a gente sabe que é muito mais significativo quando a gente pode trazer uma mensagem e quando a gente teve a oportunidade de estar nesse lugar onde foi desenvolvida essa mensagem de Jesus. E foi aí. E Nazaré é uma cidade no sul da Galileia. É lá do lado do mar da Galileia, lá no sul, aí está a cidade de Nazaré. E Jesus se levantou para ler, e ele leu Isaías. A gente sabe que nas sinagogas era lido um texto da lei e um texto dos profetas. Você pode olhar isso lá em Atos, no capítulo 13, versículo 15. Lá está escrito, quando Paulo está lá
em Berg, tá? Com ele, com Barnabé. Daí o povo pediu se tens alguma palavra para falar para o povo. E ele, depois de ter lido a lei e os profetas. E eu vejo assim, né, que não quero fazer nenhuma, mas a gente vê que parece que a Bíblia está meio obsoleta nas igrejas. Porque aqui era lido a lei e os profetas, eram 2 textos que eram colocados dentro da sinagoga. E foi impressionante esse discurso, que as pessoas ficaram maravilhadas das palavras que saíam dos lábios de Jesus. Imagina. E o primeiro item do ministério de Jesus é evangelizar, anunciar as boas novas da salvação. Evangelizar os pobres, emancipá-los da sua miséria espiritual. Quando fala em pobres aqui, não é que sejam pessoas pobres financeiramente, são pessoas pobres de espírito. Às vezes a pessoa é abastada, tem dinheiro, mas ela é pobre de espírito. Não é dizer assim que o evangelho é só para os pobres. O evangelho é para todos. Mas tem pessoas ricas que são muito pobres de espírito e elas precisam do evangelho para que elas sejam ricas de espírito. E o segundo item ele veio para proclamar libertação aos cativos. Aqui Jesus também não se refere a prisões físicas, penitenciárias, mas sim ao cativeiro moral e espiritual que o mundo vive. As pessoas estão presas ao pecado. O pecado escraviza as pessoas. O pecado como é que eu vou dizer? É a pior coisa que acontece na vida de uma pessoa, porque ele segura. Aqui diz assim, ficamos separados de Deus quando nós estamos em pecado. Lá, no próprio livro de Isaías, no capítulo 59, 2, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Esse é o resultado do pecado. E a gente sabe o que é pecado, né? Nas Escrituras, o pecado é pintado como o pior de todos os cárceres, pior de todas as prisões. Jesus proclamou libertação, a qual todos podem participar, porque este é o sentido do seu ministério. Depois, restaurar vista aos cegos, outro item do ministério de Jesus. A cegueira física, mas também a cegueira espiritual. A pessoa, às vezes, enxerga, mas não vê o que é necessário. No capítulo de João 8,12 diz que Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O quinto item do ministério de Jesus, apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui o Messias está dizendo o seguinte: começa a era da graça. Sabe que lá no Evangelho de João também, 1,17, diz que a lei foi dada por Moisés e a graça veio por meio de Jesus Cristo. Aqui está sendo inaugurada a graça. A graça da gente ter uma vida com Cristo. No outro vez aí eu falei assim, o cristão que não tem graça vive sem graça. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que estava perdido. Por isso que Jesus veio. Nós vimos então que o Evangelho, ele tem implicações físicas, sociais e espirituais. As implicações físicas são restaurar a saúde, as sociais, porque Jesus pode transformar os homens, e aí haverão estruturas mais dignas, justas, que promovem a vida do ser humano. As espirituais, elas promovem a regeneração do homem. O homem nasce de novo, o homem é uma nova criatura diante de Deus, porque, assim como fala lá em 1 Coríntios 5,17, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. No texto a gente vê que está resumida a missão de Jesus Cristo, que ele, no final do seu ministério, depois da sua ressurreição, nós podemos ver, bom, aqui tem um rolo aqui, ó, ali vocês podem ver que está... Isso aqui está vendo uma cópia do manuscrito do profeta Isaías. Ele foi encontrado numa caverna, lá numa montanha ao lado do Mar Morto, em 1947. Ele é totalmente igual ao profeta Isaías que está no Antigo Testamento, em nossas Bíblias. Então, e esse aí era um beduíno que estava numa caverna lá no alto da montanha, e lá, né, lá em Israel as coisas se preservam porque não há muita umidade no ar. E ele encontrou esse livro. E alguém pegou esse livro e trouxe, aí colocaram lá na biblioteca de Jerusalém. Ele está lá para as pessoas verem, né, esse rolo. Isso é um cilindro, estão vendo que é um cilindro, ó, e aí está todo o rolo em roda desse cilindro, para as pessoas verem, né, que esse manuscrito da época do profeta Isaías. Mas o que a gente quer falar por isso aí, é o que Jesus, quando ele morreu, podemos agora ver aonde ele sai do túmulo. Não sei se você tem essa imagem. Não, essa aqui ali é... Bom, primeiro pode mostrar a Via Dolorosa, onde nós passamos, aí, ó. Aí é onde Jesus carregou a cruz, também o Simão de Cirene ajudou ele a carregar a cruz, ali está escrito a Via Dolorosa. Foi esse lugar aí também, um lugar emocionante, né, que Jesus passou com a cruz, e depois ele foi crucificado, né, morreu, e aí a gente pode ver a tumba vazia lá. Aí tem aquele degrauzinho de escada, aí é a tumba, onde Jesus foi sepultado. Mas ela está vazia, Jesus ressuscitou, né? E foi também um momento de emoções, assim, né, que a gente pôde entrar ali, né, podia entrar um por vez, né, para ver onde Jesus foi sepultado. E ele ressuscitou. E agora nós podemos olhar na Bíblia o que Jesus faz depois que ele ressuscitou. Ele apareceu para os discípulos, e aí lá no Evangelho de João, no capítulo 20, os versos, João 20, 22, está escrito o seguinte, ele falando com os discípulos estão reunidos, e aí o Tomé até pergunta assim, se eu não ver as mãos e os pés dele, eu não vou crer, né? Tem aquela questão do teste de São Tomé, né? E aí Jesus apareceu. E aí ali ele fala assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu vos envio.
Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Então, Jesus está transferindo esse ministério que nós acabamos de ver aí, resumidamente, ele está transferindo para quem? Para nós, para a igreja. Também lá em Mateus 28, 18 a 20, diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está transferindo esse ministério para a igreja. Qual que é o papel da igreja principal? Evangelizar. Lá no capítulo último de Marcos 15, 16, está escrito: ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, nós vimos aqui que Jesus está transferindo. E qual é o papel da igreja, então? Seguir esse ministério de Jesus. É esse o principal papel da igreja. A gente vê que as igrejas estão, às vezes, um pouco distante desse verdadeiro papel, né? Porque se você olhar também lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 23, lá Jesus estava nas sinagogas e estava fora das sinagogas. O papel da igreja não é só dentro. É interessante, vamos ler esse versículo aí, em Mateus 4, 23. Alguém achou 4, 23? Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então aqui ele não está ficando só dentro das 4 paredes da sinagoga. Aqui, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, dentro das sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de pessoas de doenças e enfermidades entre o povo. Quer dizer, ele circulava. O evangelho, ele deve sair para fora da igreja também, não só dentro das 4 paredes. E a gente sabe que muitas igrejas, eu participei uma vez, eu tive o privilégio também de participar na missão OM, né, Operação Mobilização, e aí eu participei um tempo num navio lá, e lá no México. Então eles faziam essa evangelização fora. Usavam pessoas que faziam o evangelho corpo a corpo fora. E também dentro das igrejas. Tinha uma relação dessa instituição missionária com as igrejas locais. E aí teve um fim de semana lá em Coatzacoalcos, estou bem lembrado desse lugar, lá no México. Houve
40 batismos lá na beira do mar, onde era um navio, ele aportava aí nessas cidades portuárias. E teve um domingo que houve 40 batismos, porque essa missão tinha esse, como é que eu vou dizer, esse critério de evangelização, tanto dentro, porque havia conferências dentro dos auditórios do navio, como fora. E ali, esse momento eu presenciei, 40 batismos houveram ali no mar, que era na beira do mar, assim, né? Então, essa é a missão da igreja. Os pecadores estão lá fora, sabe? E a coisa principal da igreja é evangelizá-los, levar as boas novas de salvação. Evangelhos são as boas novas. E esse é o papel da igreja. Mas a gente vê que os orçamentos da igreja, às vezes, não permitem que ela... os orçamentos ficam, às vezes, só para administrar, como é que eu vou dizer, a instituição. Não há orçamento, há uma pobreza espiritual que reflete na pobreza financeira. Então, o principal papel da igreja é evangelizar para as pessoas realmente sejam alcançadas por esse amor de Deus, ter uma nova vida com Cristo, né? E esse é o papel. Não faz muito, como é que eu vou dizer, muita importância você ter só o nome escrito lá no livro, lá na secretaria da igreja. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida. O livro da vida, esse que Jesus escreve o seu nome. Então, eu vejo que esse é o principal papel da igreja, evangelizar os pobres. E é um desafio para nós. Esse desafio de buscar os perdidos, porque eu vejo que também as igrejas estão ficando cada vez com menos frequência. Por quê? Sempre está faltando alguém do seu lado. Mas qual é o motivo? Por quê? Por que acontece isso? Não sei se alguém que tem alguma palavra que poderia colocar junto. Deu para entender a mensagem, deu para entender o ministério de Jesus e qual o ministério da igreja? Vamos orar então. Ficamos de pé. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos das nossas limitações, Pai, também da nossa falta de conhecimento, às vezes, ou falta de vontade, falta de entusiasmo. Reconhecemos isso e pedimos que o Senhor nos perdoe. Perdoa, Deus, quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra, Pai. Perdoa-nos, Deus, quando nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Ajuda, Deus. Aviva as Tuas igrejas, Deus. Pedimos que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, esteja movendo pessoas, acrescentando, Deus, almas, porque é por isso que Tu enviaste, Deus, o Teu Filho amado, como dá escrito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo da graça, da salvação das almas. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando, avivando essa comunidade, Deus. Ajuda, Deus, para que
mais pessoas sejam acrescentadas, para que o Teu reino cresça no nosso meio, que os sinais do Teu reino se manifestem aqui, Deus. Ó Deus, porque sabemos que isto é a coisa mais significativa. A gente sabe disso, Deus, porque as pessoas têm um vazio no coração que somente Jesus pode preencher. Por isso, abençoa-nos e guarda-nos, Deus. Guarda-nos também de pecar contra Ti. E perdoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.